O saber humano só traz enfraquecimento das gerações. Os indígenas, que não têm os recursos dos civilizados, embora sejam os mesmos seres humanos, são mais fortes que os civilizados, porque limitam-se em tudo e assim se enfraquecem menos, justamente porque estão afastados dos prazeres e progresso que gozam os civilizados. Digo eu, que bonito saber quanta coisa criada contra o vivente, quanta inconsciência. Por isso, há muito que este progresso está indo a regresso, todos enfraquecendo, todos degenerando e minguando. Quando não existiam tantas variações, os povos duravam muito mais. Eram mais fortes, a durabilidade da vida era maior, 300 anos, 400, 500, etc. À medida que foram progredindo, foram enfraquecendo e tendem a enfraquecer cada vez mais até a extinção. Falam em consciência, mas o verdadeiro consciente não faz nem adota nada contra si. O inconsciente, pensando que vai bem, vive aparentemente satisfeito com a vida que leva. Por isso, disse que são dois indivíduos num só. Por fora é um, e no íntimo é outro bem diferente. Mais adiante eu vou provar que são 7 em um só. A imunização racional tangindo todos para uma regulagem perfeita acabará com todas estas arrelias, este manejo infernal de viverem à procura do bem, oferecendo a todos o tesouro dos tesouros. No mundo é preciso aprender-se tudo para saber. Tudo na vida é assim. Mas a imunização racional não é preciso aprender para saber. Basta apenas conhecê-la e, naturalmente, serão imunizados, pois o natural de todos pertence deste ser racional. Daí ter sido dado ao ser humano o nome de bicho racional. Os bichos, de acordo com o atraso e apego a tudo que de bom lhes parecia, precisavam desiludirem-se de todas essas superstições, caduquices e incertezas para, passando por essas lapidações, chegarem finalmente ao conhecimento verdadeiro do natural de todos por meio da imunização racional, passando, então, de bichos racionais a integrantes do racional. Uma vez imunizados, deixarão de ser bichos, porque sabem tudo e descrevem tudo. Como poderiam os bichos racionais harmonizarem-se na vida e no mundo? De forma alguma. Basta ser bicho para não poder viver em paz. Imunizados, estão completamente diferentes do que eram. Têm equilíbrio e raciocínio. Sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Não há mais enigmas, não há mais encanto, não há mais experiências, dúvidas, nem indecisões. Estão completos do verdadeiro natural. Estão aí os prenúncios da imunização racional e do verdadeiro natural. A modificação de bichos racionais para racionais verdadeiros. Está aí a imunização racional completando todos do seu verdadeiro natural, levando todos ao seu ponto básico, completando-os de toda a grandeza, vindo todos à conclusão deste tudo do mundo e deste nada, do porquê de tudo e do porquê do nada. Todos serão senhores da sua situação, não podendo enganar, porque todos serão iguais, todos serão racionais. Daqui a mais um pouco,
A marcha da vida de todos modifica-se como da água para o vinho. Desaparecendo a parte de bicho, estarão completos de tudo, darão solução de tudo por estarem imunizados. Sempre foi falado deste pingo de raciocínio que possuem, porém nunca chegaram à conclusão de racionais verdadeiros, daí viverem em contradição ao que diziam, viviam como bichos, feras bravias, estrangulando uns aos outros. Onde estava o raciocínio? Este pingo de raciocínio que diziam ter, pouco vos adiantou, porque só progrediram para ruínas, daí perdurar no mundo um sofrimento cada vez pior, progresso este que vai a regresso, por o mal se multiplicar, se assenhorar de todos cada vez mais. Sossego já há muito ninguém possui, e assim calculam a que ponto iriam chegar no mundo. O homem, quanto mais evolui no saber, mais sofre e pensa que já está próximo o fim do mundo. Porém, hoje estão vendo que para lapidar o ser animal tinha que ser assim mesmo, tinha que passar por esta lapidação para poder reaver o natural, integral e ser imunizado pelo verdadeiro natural do racional. Imunizados pelo verdadeiro natural de racional, não nascerão mais aí, não ficarão mais expostos a esse sofrimento pavoroso, progredirão racionalmente até a extinção de todos os corpos, de todos os feitos, e dessa deformação voltando todos de onde saíram. Eis aí um pedaço da transformação dessa deformação para o estado natural, o porquê dessa deformação e o porquê do natural. Uma vez fora do natural, tinham mesmo que sofrer como sofrem há muito no mundo, dolorosamente, lastimavelmente, agoniados, torturados, num sofrimento doloroso. Ninguém quer ficar aí exposto a esse sofrimento depois de conhecer o seu verdadeiro natural. E por isso eu vos digo que assim que começarem a sair os primeiros anúncios desta obra, todo o mundo a conhecerá da noite para o dia. Hoje existem no mundo grandes facilidades de comunicações por meio de rádios transmissores e, desta forma, em pouco tempo, todo o mundo tomará conhecimento do saber que por este meio foi levado ao conhecimento do mundo. Pela falta do conhecimento que aqui está exposto, é que a vida nesse mundo nunca passou disso, sempre para pior, como pior há muito todos veem, por possuírem somente esse pingo de raciocínio que não dá o equilíbrio integral, por ser uma partícula muito insignificante. Assim, vivem todos como bichos, sofrendo sempre à procura de melhoras e sempre tudo a pior, a ponto de dizerem que o mundo acabará numa tremenda confusão, onde ninguém se entenderá e que, dessa forma, nada vale viver nesse mundo, onde impera apenas o sofrimento. São comentários de uns para os outros pelas diversas formas de interpretação. Hoje estão vendo o porquê disso tudo, conhecendo e sabendo porque assim são, e antes de assim serem o que eram, e porque o mundo assim é, compreendendo o porquê tudo tem o seu fim, e tudo no mundo chega ao seu fim. Cada qual interpretava o fim, fazendo análises futuras da vida
e hoje vendo como o fim é tão diferente do que pensavam. Sabe que o mundo é um passageiro fabricante de passageiros, que são todos os seus habitantes, que aí também estão de passagens. Assim como todos os seus feitos, todos tinham que chegar ao seu fim, assim como o mundo também, pois a própria natureza é deformada e, por isso, de acordo com o progresso de produção e multiplicação, vai tudo se enfraquecendo cada vez mais, aniquilando-se, extinguindo-se pela degeneração produzida pela fraqueza das multiplicações. E é por isso que o progresso do mundo vai a regresso, pois tudo que se multiplica enfraquece até se acabar. Tudo vai se enfraquecendo, tudo vai se degenerando, desequilibrando-se, e o aniquilamento é geral em tudo, pela própria natureza, degenerando, enfraquecendo, minguando e desaparecendo. Existem muitos viventes que, com seus estudos matemáticos, dizem que estão chegando ao fim do mundo assim desse jeito. Outros apresentando diversas plataformas, sendo a mais diferente e perfeita a que apresenta o progresso da degeneração que impera sobre todos os seres e sobre a própria natureza. A natureza fala, mas muitos estão vendo e não a compreendem, porque não querem ou porque o alcance da sua capacidade não dá para alcançarem a psicologia do que está na frente dos olhos de todos. O próprio ser humano gera, cresce até um certo ponto, começa a amadurecer e depois de maduro cai sem poder andar ou morre antes. Tudo no mundo é assim, até a própria natureza, que faz com que tudo e todos assim sejam até chegarem ao seu fim. Tudo cansa e, de acordo com a canseira, vem o enfraquecimento, o aniquilamento em tudo e sobretudo em geral. Tanto nos vegetais como no ser animal, tudo chega a seu fim. Há 300 anos passados, a natureza era mais forte. Há 600 anos, mais forte ainda. Há 900 anos, ainda mais forte. Quanto mais distantes as eras se tornam de nossa época, mais forte era a natureza, mais poderosa em tudo do que é atualmente. Os humanos duravam muito mais. A sua construção era de gigantes e Hércules. Era um povo rústico, pacato e calmo. Mas, destas datas para cá, tudo minguou cada vez mais, e tudo minguando pelo progresso da degeneração. O filho é mais fraco que o pai, por ser feito dos restos de seu pai. O avô mais forte do que filho e o neto, por serem estes produtos dos seus restos. E o bisavô, o tetravô, cada qual mais forte, e assim sucessivamente. A degeneração cada vez mais aumenta no mundo e com o tempo o aniquilamento traria a extinção, tanto nos animais como nos vegetais, pois em todos impera o progresso da degeneração. E, se não fosse a imunização racional para salvar a todos, viria essa extinção de todos os corpos e de toda a vegetação. Tudo passaria, depois da extinção dessa geração, para outra formação muito pior do que essa, mas, por serem bichos racionais, tinham que conhecer, muito antes de chegar a tal ponto, o vosso verdadeiro natural de racionais, que agora, com esta escrituração de libertação
dos bichos racionais fará a todos imunizados e os completará do verdadeiro natural de racionais. Aí está um pedaço do porquê assim são, do que foram e do que vão ser. Vão ser racionais com o conhecimento do saber desta obra e em textos bem averiguados, na continuação do assunto, encontrarão todas as bases sólidas com todos os quesitos brilhantes para se abrilhantarem do vosso verdadeiro tesouro, que é o verdadeiro natural do ser de todos os racionais. Com o segmento encontrarão deslumbrantes trechos e as conclusões solidificadas desta base de salvação eterna. A quem perguntar o que isto é, que leia para saber, pois isto é um conhecimento que todos devem alcançar. Isto é imunização racional, que ninguém conhece e ninguém é obrigado a ensinar aquilo que não sabe definitivamente. Portanto, para quem quer saber, que acompanhe e que leia, quer queira, quer não queira, chegará a conhecer todo o saber que aqui está demonstrado. Se não quiser saber hoje, de qualquer maneira tem que saber mais tarde. De qualquer forma, tem que chegar a esta conclusão. Não há outro remédio. O caminho de todos é este, a imunização racional. Triunfo de glórias, das glórias, é o triunfo racional. Quem triunfa com a imunização racional está salvo eternamente de tudo, como aqui está esclarecido perfeitamente. O pensar é vago, é muito vago e é livre. Por isso, todos são livres pensadores e sonhadores. O caminho firme, reto e brilhante da imunização. Paragem linda a da bússola racional. O governo imperativo, sólido e firme, com um cristalino equilíbrio. Quem brilha com a bússola racional vai de vento em popa, chegando onde quer e muito além ainda, pelo redígio ser racional. E o que é racional não desvirtua do seu ser. Vai sempre em prumo, sempre em nível, sempre em linha reta, não pendendo para lado algum. O que é, é. O que não é, não é. Portanto, quem segue certo, segue sempre bem e cada vez melhor. Quem vai certo não erra nunca. Quem vive certo não cai nunca. O certo dos certos que não conheciam, estão conhecendo agora, ou já desde muito, para os que há tempos conhecem a imunização racional. Os que navegam errado vão tortos, e os que adotam a espiritualização vivem no reinado da tortura, da deformação, como os que adotam seitas, doutrinas ou religiões, sempre em caminhos errados e sem proveito. Ao passo que, com a imunização racional, todos irão diferentes desses passos dados em vão. Com a imunização racional, tudo é claro, tudo é limpo e tudo é bom. Quem vai errado, piora sempre. E quem acompanha a bússola racional, caminha sempre em glórias sucessivas, multiplicando-as cada vez mais. A espiritualização é dos deformados, que pensam que estão direitos e sempre vivem sofrendo porque estão errados. O caminho do deformado foi sempre conservar essa fogueira ardente para a destruição de si mesmo, como aí está o mundo presente, provando todas estas conjecturas. Com a imunização racional, tudo é diferente. O que é racional brilha sempre, e o que é da espiritualização dos deformados aparentemente brilha
por um certo tempo, mas depois decai para sempre e cada vez mais. O racional, aquele que brilha com a imunização racional, brilha sempre, cada vez mais, multiplicando culminantemente o brilho de honra e glória do porvir ao candorado racional. Portanto, racionalmente, tudo bom, tudo belo e claro, e com a espiritualização dos deformados, tudo ruim e cada vez pior. Na espiritualização não há equilíbrio, não está o certo. Hoje pensam que estão certos e amanhã veem que estão errados. Perdem tempo e sofrem as consequências. Pensam a princípio que estão certos e depois veem que não estão. É por isso que todos vivem errados no mundo, a dizer que são errados, que o erro está em todo lugar e que o erro é uma coisa natural para o deformado, que já é um errado. O erro tem que ser natural. Mas ninguém se conforma com os erros, porque erros só dão maus resultados. Essa é a vida dos espiritualizados, deformados, ou a deformação espiritual do natural, que é a mesma coisa. Irmã gêmea ou co-irmã, por ter as partes visível ou invisível. Portanto, podemos dizer, bolas para esses sujos que nós não compactuamos com sujeiras de encantados, pois o nosso modo de agir é completamente diferente. O que é, nunca desvirtuamos do certo. A imunização racional é uma linha reta, brilhante, que alcança todos os pontos desejados e cuja conclusão é a salvação eterna. Imunizando-se, salvou-se dessas chamas e com a sua bússola nas mãos, pode dizer que é de outro polo diferente, do meio positivo e não do meio dos fingidos. Um deformado é um fingido, porque não tem equilíbrio. Um imunizado racionalmente é um perfeito em tudo, ao passo que o deformado é um errado em tudo, principiando pela sua deformação e acabando por adotar essa deformação como verdades que não passam de ilusões. O deformado é um perdido, é um conservador de ilusões, é um iludido e, por isso, recebe as glórias das desilusões. A vida dos deformados é uma vida de martirizados, de sofredores penitentes, encroados nessas desolações sem limites de degradações. É um sofredor, um degradado, maldizendo-se sempre sem sossego, até dizer que o mundo não tem mais jeito e que nada mais se pode fazer para a salvação do mundo. De todos os lados só vem o sofrimento nesse mundo de misérias, de calamidades, de tristezas, de preocupações e de abatimentos físicos e morais, por falta de regulagem. Hoje são uma coisa, amanhã outra, e depois outra, sempre fazendo modificações na vida. Então, aos que dizem, este mundo chegará num ponto que ninguém se entenderá mais. Tudo isto se acabará em fogo. E assim vivem todos com seus argumentos de lamúrias em lamúrias, que vão tão longe que nem vale a pena argumentar. O encantado é um infeliz tão grande que nem sabe por que vive. Vive por ver os demais viverem, vegetando assim desse jeito, horrivelmente, e muitas vezes convencido que está completo do saber, como coisa que a sabedoria desse mundo tivesse algum proveito.
tudo isso é fruto da infelicidade de não terem o conhecimento verdadeiro do que são, e por isso todo encantado é infeliz, é um perdido que não sabe de onde veio nem para onde vai, que não sabe por que vive, tem vida, mas não sabe por que a tem, nem por que vive, desconhecedor da origem do seu ser e do antes de ser. O encantado é um condenado que não sabe o que diz. O imunizado racionalmente não desvirtua daquilo que é, vive sempre por cima dos por cima, pois vai sempre certo e quem vai certo vai sempre bem. A imunização é o labor racional que, com a bússola da imunização, faz com que todos triunfem e deixem de viver no encanto ou com coisa alguma do encanto. O triunfo dos triunfos está na imunização racional, que é um pleito de multiplicações de glórias sucessivas, glórias estas sem rival. Onde habita o bem, ele se multiplica, é sempre um ponto culminante se multiplicando. Onde existe uma joia destas no mundo, a bem dizer, só conhecida por meia dúzia de infantes, que foram os primitivos a descobrir o grande pleito, só pode estar o bem para o encaminhamento de todos no caminho da verdade. Eis a razão de ser este um pleito diferente de todos, um pleito da verdade das verdades, da glória das glórias, do bem dos bens, da salvação das salvações, tudo se vendo, tudo se multiplicando por ser racional. Quando o pleito é mau, como os demais pleitos do mundo, é que se vêem todos procurando o bem e todos de mal a pior sempre. Nós não temos nada a ver com os pleitos que existem no mundo, com os embusteirismo, com a autossugestão e as pantominas reinantes em altas contradições que só mesmo quem não entende é que as adota nessas condições. Só quem não entende é que adota porque nenhuma dá prova de coisa alguma, somente contos, histórias e filosofias que fazem com que todos vivam a caducar. Se nós fôssemos desse encanto, sim, estaríamos dependendo da sorte e sempre à beira do abismo. Quanto mais não seja de Herodes a Pilatos, como vivem todos no mundo, por serem maus e vítimas desse mal. Nosso pleito é diferente de todas essas ludibriações do encanto. Não temos nada a temer, porque estamos mais certos do que todos, sobre todos os pontos de vista, apoiados na maior força do mundo e juntos, unidos à maior força do universo. Nossa base é sólida, é a mais rica de todas, mais brilhantes, mais poderosa de todas. Não há embargo, porque não há quem embargue, nem quem possa embargar. Ao contrário de nós, o encantado é um ser com aparência de tudo, mas nada é. O que nada é, para nós que tudo somos, nada representa. Portanto, todas essas pausas que eu tenho feito é porque há necessidade de as fazer, e sempre que for preciso, eu as farei, continuando sempre em marcha firme. Caminhamos para todas as soluções realizadas do que eu tenho dito, do que está escrito e do que está anunciado. Eu, o racional superior, somente indico o porvir de glórias sucessivas por esta magnânima escrituração de redenção universal, anunciando sempre os dias brilhantes que se estão aproximando, o presente e o futuro.
passos mais brilhantes do que esses que estão dando não pode ser, porque ninguém brilhará mais do que os imunizados, para os quais, em seguimento dos dias, tudo vai sendo realizado, o que anuncio e sempre anunciei. Eu, o racional superior, sempre anunciei, repetindo, repisando, que sempre virão multiplicações de glórias sucessivas. Sabem que a imunização nunca existiu no mundo, está existindo agora. E agora é que estão sabendo, conhecendo o porquê de tudo e das coisas. Isto são máximas de relevâncias a incentivar as recordações que as comparações destes fatos, todas se realizando, farão todos mais alegres e mais satisfeitos. Já sabem muito bem que eu sou o racional superior, o bem, a glória das glórias, a alegria das alegrias, tudo entrando pela porta adentro de todos os imunizados. Sabem muito bem o que é um imunizado, e todos os conhecedores deste saber pleiteiam ser imunizados para ficarem completamente livres das influências más, pois estas não embargarão os passos dos imunizados, que só verão o bem e a felicidade progredindo. Os imunizados estão completamente livres das influências ruins do encanto, e assim todos salvos pela imunização racional, salvos todos pela escrituração de salvação eterna, salvos todos pela junção fraternal racional de um por todos e todos por um, ao passo que na espiritualização nunca pôde haver todos por um e um por todos, pois todos vivem em experiências de tudo e na incerteza de tudo, e por assim viverem, nunca puderam saber quem está certo e quem está errado. É por isso que no meio dos errados as confusões são reinantes, como se vê no mundo, confusões de todos os jeitos e de todas as formas, não podendo haver a união fraternal dos povos, sempre em experiências, sempre desentendidos. Quem vive de experiências, na incerteza de tudo, como todos vivem nesse mundo, tem que ficar assim mesmo, desentendidos como todos estão assim no mundo, e, por isso, nunca pôde existir a junção fraternal dos povos de um por todos e todos por um, pois nunca foi reconhecido um autônomo entre os povos, sendo todos iguais num certo ponto de vista, pois são encantados, e os encantados são todos iguais em relação aos desentendimentos e às confusões do mundo. E onde não existe um autônomo no meio dos encantados, uma autoridade superior, tinha mesmo que existir no mundo essas desordens, essas confusões, esses desentendimentos, por viverem de aventuras e quererem ser uns melhores do que outros. Eis a razão das guerras, de conquistas para melhorias de postos, pequenos e altos, de pouca e grande relevância, sempre nessa desinteligência infernal, no mundo onde as guerras são constantes entre os povos. Por meio da imunização racional, depois de todos imunizados, será reconhecido um autônomo, que é o racional superior, e todos ficarão sob o seu domínio, debaixo de uma só compreensão, que é a racional. Então existirá a comunhão entre todos, de todos por um e um por todos, por conhecerem e reconhecerem quem é o racional superior. E quem são aí os encantados, o porquê desse encanto
o princípio e o fim dele, de onde vieram e para onde vão, de onde tudo e todos surgiram, como foi, porque foi, pelo que foi, a razão de tudo e de todos. Uma vez reconhecida entre todos os encantados, esta autoridade superior a tudo e a todos, chegaram à conclusão de todos por um e um por todos. Estão se aproximando as belas horas de todas essas realizações no mundo. Nascida aí entre os humildes infantes, a escrituração de salvação eterna vai glorificar todos os corações no mundo, que há muito imploram e clamam pela paz, pelo sossego, pela salvação de todos, para uma vida melhor de todos, para a felicidade integral de todos, imploram, pedem e clamam, uns rezando, outros implorando, como de muito assim vem o mundo. E agora, chegando o que todos há muito estavam cansados de pedir, cada religião, cada seita, cada doutrina, com o seu modo de implorar, sem proveito algum. E agora acaba de chegar para todos a salvação reclamada pelo conhecimento desta obra. Sonhavam que a salvação vinha de um jeito, pensavam que ela viria de uma forma, e quando acaba chega tão diferente do que pensavam. Uns pensavam que era como uma corneta anunciando o fim do mundo, cada um com o seu modo de pensar mais cabalístico, cada um com o seu modo de pensar, esperando que seus enredos fossem bem aceitos e atraíssem adeptos aos sonhos dos sonhos, às histórias das histórias, às lendas bem feitas, bem românticas, bem atraentes, bem emocionantes e bem misteriosas. É assim o enigma dos sofredores, dos encantados, que com todas essas maravilhas aparentes só fazem com que o sofrimento aumente, sempre assombrosamente, por não encontrarem esses encantados soluções salutares para alívio dos seus sofrimentos, enquanto se desiludem e dizem que o mundo é uma ilusão, que o mundo é dos espertos, e salve-se quem puder. O verdadeiro Deus. Nesse mundo é escusado contar-se com coisas que dizem ser sagradas, porque quanto mais se pede e se implora, mais se sofre, como no mundo todos vêm sofrendo desde muito tempo. Os viventes, chegando a uma conclusão tal de desespero, que aguardam o fim de tudo em guerras tremendas e o mundo se acabando em fogo, por todos procurarem se armar de unhas e dentes, aperfeiçoando seus engenhos a um ponto tão acelerado, com os engenhos criados apenas para uma destruição mais rápida, os povos todos assim desse jeito acabarão dentro em pouco numa fogueira infernal, guerreando uns com os outros até se extinguirem no inferno de fogo. Então dizem os viventes: neste mundo não temos mais com quem contar. A religião mais poderosa do mundo é o canhão e a espada. Os que tiverem mais armas é que vencem todos. Portanto, a religião mais poderosa aqui na terra é o engenho da guerra. O resto vive para perder tempo e nada mais. Ainda mais dizem: está provado que o Deus da terra é a força das armas. Os que não estiverem bem armados não têm poder nenhum. Qualquer nação poderosa domina. Quem tem força é que vence. Isto são comentários de viventes que chegaram à conclusão de que nada vale a religião de Deus, pois se as filosofias dizem que se vence com Deus,
o que se vê na terra é a vitória do canhão e da espada. Deus na terra não tem poder nenhum. E assim, os desiludidos com esses argumentos ficam corrompidos de uma vez por verem a nulidade de tantas fantasias de coisas que dizem ser verdades, mas são fantasias puras, produzindo caduquice e desespero entre todos. Quando chegar o conhecimento da escrituração de salvação eterna, esses corações desiludidos ficarão radiantes de alegria. Já conhecem perfeitamente as obras do Deus homem. Do Deus homem, porque foi o homem o causador desse mundo e quem o fez. Chamam-no Deus homem, porque conhecem o princípio da deformação, sabendo que são os seus próprios habitantes, que são os seres humanos que principiaram a deformação e aí estão deformados, dando consequência a esse mundo. Foram as transformações porque passaram, as deformações que fizeram com que ficassem desconhecidos da origem e do porquê assim são. Passaram por diversas transformações, por longas eternidades, onde o entendimento não era nenhum, e por isso desconhecidos do porquê assim são. Portanto, nome bem empregado, Deus homem, por ficarem desconhecidos da origem em virtude das transformações que passaram, é que aí então nasceu entre os viventes o Deus invisível e misterioso, o Deus mudo, surdo e soberbo. É o caso de dizer que o povo aí da terra tem melhor sentimento que o Pai Eterno, pois se o Pai Eterno tivesse sentimento, sentiria o sofrimento do mundo e a todos socorreria. Os viventes da terra têm mais sentimento e por isso procuram socorrer uns aos outros, se compadecem uns dos outros, fazem o que podem e às vezes o que não podem para salvar este ou aquele. E muitas vezes, na ânsia de salvar os outros, morrem. Isto prova que o povo tem melhor sentimento que o Todo-Poderoso, que é invisível. Então pergunta o vivente: qual é o pai que não tem compaixão de seus filhos? Qual é o pai que, sendo poderoso e bondoso, não perdoa os seus filhos e faz o que pode para salvá-los? Aqui na terra, os viventes são assim. Portanto, esse Deus invisível foi criado, inventado da nossa imaginação, que supõe que ainda existe um Todo-Poderoso, mas que não atende a ninguém. Se atendesse, nós não sofreríamos. Qual é o pai que não quer estar junto de seus filhos, principalmente sendo poderoso e bondoso? O pai que abandona os seus filhos é um pai sem sentimento, ruim, mau. Isto não há quem não enxergue de diversas formas, de diversas maneiras, encontrando sempre a nulidade deste Todo-Poderoso e dizendo: é verdade, suposições não são realidades. Portanto, o Deus é o homem, Deus homem, deuses homens. Os homens socorrem uns aos outros, pais, filhos, conhecidos e desconhecidos. E o Deus criado na imaginação e suposições dos forasteiros, este não tem compaixão de ninguém. E, por isso, o mundo é de ruínas, calamidades, desastres, pestes, guerras, fome e sede. O Deus homem é melhor, muito melhor do que o Todo-Poderoso da imaginação dos seres. Se existisse esse Todo-Poderoso,
é claro que se respeitariam as leis dos semelhantes, tinham que imperar, respeitar e cumprir a lei de Deus. Mas as leis que respeitam e cumprem são as leis do Deus homem. Sabem todos muito bem que tudo isso são contos de carochinha, muito bem lapidados, mas o bom que apontam não existe. Encerram tudo no infinito, misteriosamente e sem solução. E quando chegam à realidade das coisas, é que veem quanto tempo perdido, quanto triunfo ludibriador, e por isso imperam no mundo a desilusão e a dor. O direito é que é o torto, e o torto é que está direito. Vivem todos de aparências, numa vida de falsas realidades que não passam de imaginação. Muitos têm tudo isto no mundo como realidades e veem sempre tudo ao contrário, tudo torto, e é por isso que nesse meio a religião é aceita. Há muito tempo que todos apelam para esse Todo-Poderoso das imaginações, pedindo a paz do mundo e a felicidade de todos, e quanto mais pedem, quanto mais imploram, mas tudo se desenrola ao contrário, a provar que esse Deus não existe. Se existisse, atenderia ao clamor de seus filhos, que pedem misericórdia há séculos seculorum, e quanto mais pedem paz, mais as guerras se amiúdam, mais se veem os estrangulamentos entre todos, mais ruínas, enfim, tudo quanto é de ruim se multiplicando de pior para pior. Ora, está claro que se esse Deus existisse, atenderia a todos. Qual é o pai que não atende a seus filhos? Se foi esse pai que fez os filhos assim, é ele o culpado de todos serem ruins e maus, como aí está provado nesse mundo. Se foi o Pai Todo-Poderoso quem os fez, a ele cabe a culpa de todas as ruínas do mundo. Mas é que esse Pai não existe, e por isso pedem, rogam, e tudo sempre cada vez em maior miséria. Tudo isto é tão antigo. As religiões, as doutrinas, a clamar e a implorar, desde muito tempo, pelo bom Pai eterno, e ele sempre sem atender. Portanto, não existe esse Pai eterno. Se existisse, há muito todos estariam contemplados. Agora é que estão vendo que esse Deus não existe, por conhecerem quem foi que começou essa deformação e quem são os causadores de todos estarem aí como estão, que são os próprios habitantes principiantes dessa deformação até ao ponto em que chegaram. É por isso que o Deus homem não dá importância ao Deus da imaginação, a esse Deus que dizem todo-poderoso, pois se quer que todos lhe obedeçam e respeitem, lhe deem atenção, que se manifeste e dê ordens para que todos aí as cumpram. Obedeçam suas leis na convicção de que o mundo é seu. Os homens nunca encontraram isso e regem o mundo como entendem. O Deus homem é que vale, e não o Deus da imaginação.